estamos reunidos aqui para a nossa resenha teológica. E hoje nós vamos conversar e poder aprofundar um pouco mais nos temas de domingo, dia 5 de maio. Isso mesmo, já chegamos em maio. E maio, preciso sempre lembrar, é o mês das famílias. Já está fazendo a sua propaganda. Maio é o mês das famílias. Depois vamos falar um pouquinho sobre as programações das famílias. Mas foi um domingo como todos, né? Sempre muito especial. Começando cedo, com momentos com Cristo e um pouco diferente do que todos os domingos, 7 horas. Quem trouxe a palavra foi o pastor Alceni, que já está aqui à minha destra, irá falar um pouquinho como que foi esse domingo. E daí tivemos no culto da manhã também 2 pregadores, não foi o pastor Israel, porque nesse domingo estava pregando em outra igreja. Meu abraço aqui aos irmãos da Igreja Batista Barão da Taquara, na Praça Seca, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E conversaremos também sobre os 2 cultos da noite. Mas sem mais delongas, como o pessoal mais antigo gosta de falar, nós vamos aqui pastor Alceni, Momentos com Cristo. Qual foi a palavra 7 da manhã, Momentos com Cristo? Eu peguei aquele texto lá de Atos, no capítulo 11, versículos que falam sobre aquele momento em que os discípulos de Jesus são identificados como cristãos. Então eu procurei mencionar e salientar o porquê que eles foram identificados como cristãos, porque não foram eles que se auto-identificaram, né? As pessoas, ao verem o comportamento, as atitudes, fizeram com que essa comparação, né? Então, eles se parecem com Jesus Cristo, e aí ali eles são chamados de cristãos. Existem alguns teólogos que acham que foi até caçoando, né? Mas isso não é absoluto, não é verdade absoluta, mas de qualquer forma, você vê que são 3 momentos em que os discípulos são chamados de cristãos ali que há essa palavra cristã, né? Em Atos, no final do capítulo Atos, e também Pedro, na carta, quando fala, se vocês sofrem como cristãos, né, se alegrem com isso, não é motivo de vergonha ser chamado de cristão. E aí eu falei até que na minha juventude, a gente tinha muito aquela ideia de nós que éramos crentes, naquela época a gente andava com a Bíblia debaixo do braço, então o crente, lá vai o Bíblia, e essa terminologia. Não seja por isso. Pois é, mas só que esse daí você, lá vai, e você vai perder o celular, né? Você vai andar no celular, vai ficar com o seu celular. Então, tinha também essa conotação um pouco, né, de caçoar e tal das pessoas, mas você tinha ali algumas características bem evidentes, né, Samir, que te identificavam como cristão. E é isso que eu quis demonstrar e ver hoje, quando você está dentro de um Uber, e aí eu até tive uma experiência na semana passada, quando eu entrei no Uber, e aí a gente começou a conversar, e aí o cara deu ali uma deixa, né, falando que estava com muitos problemas e tal. Aí eu comecei a citar alguns versículos bíblicos, aí, você é cristão, né, você é crente, não sei o que e tal, você não sou crente, quer dizer, são alguns gestos, algumas atitudes que a gente faz que vai levar as pessoas a te identificarem como cristão ou não cristão, né? Então, e é sempre bom, aí eu gostei muito, né, quando eles falam, você é cristão, né, quando, tipo, de um elogio, né? O pior é quando às vezes você está fazendo alguma coisa errada, você é cristão? Então, mas não parece, né? É interessante isso. Uma vez eu tomei um grande susto, quando eu trabalhava no banco, chegou um segurança e falou, Samir, mas você nem parece crente, que testemunho eu estou dando? É bom de perguntar por quê? Porque os crentes que eu conheço, Samir, não são fáceis não, olha, não são fáceis não, você é tudo correto, tudo direito. Eu pensei que o testemunho, o problema não era o meu testemunho, né? Então, infelizmente, mas é bom quando a gente ouve que realmente nós somos discípulos de Jesus, né? Andamos conforme o nosso mestre, que é a igreja ali no seu início, a gente vê os irmãos ali caminhando como Jesus, ao ponto das pessoas verem
né? Como pequenos Cristos, né? Miniaturas do Senhor. Isso é importante nessa meia. E a gente vive dentro da sociedade em que cada vez a gente vê que a figura de Deus, né, a imagem de Deus, ela vai sendo colocada de lado. Então, quem está dentro dessa sociedade somos nós. E nós precisamos fazer diferença, né? Essa é a grande dificuldade, porque a tendência, o que é mais fácil, é nós nos amoldarmos, é nós nos assemelharmos, e aí não há distinção. Quem é o crente, quem não é o crente aqui nessa multidão? Só curiosidade. Você falou tudo isso em 7 minutos, foi? Poder de síntese. Eu fui muito influenciado, já por essa questão da Madonna, né? A gente saía aqui no sábado, você viu, olha, esse cara é fã da Madonna, tá? Porque estava vestido de uma maneira tal que identificava ele com a Madonna, né? Ele ou ela, né? Foram muito variados. Então, as pessoas estavam claramente ali, se mostrando seguidoras da Madonna. E por que crente não é assim, né? Por que muitas vezes a gente tem essa imagem, né? Mas crente, não, eu não quero um negócio com crente. E aí nos coloca a sua palavra no tema da mensagem do pastor Jonas Lopes às 9 horas, que é uma pergunta que eu sempre faço no artigo que eu escrevi há décadas. Quem influencia quem? Qual a tese que ele desenvolveu? Ele desenvolveu a tese ali falando a respeito do fermento, né? Dos fariseus, e quando Jesus Cristo está então com seus discípulos ali no barco, e naquele momento eles falando a respeito do pão e tal, e daí vocês não viram o que eu já fiz, os milagres, vocês ainda estão sendo influenciados, né, pelas palavras dos fariseus, pela palavra dos saduceus, pela palavra de outras pessoas, e ainda não viram o que eu posso fazer. É interessante que eles entraram aqui numa conversa, se tem o pão, se não tem, de reclamações, e não saber, ou esquecer por um momento, que quem estava ali com eles é aquele que há pouco tempo tinha multiplicado pães e peixes, e como a gente esquece rápido e é influenciado, né? E ele fala muito essa questão da influência do crente pela cultura, né? Você falou da Madonna, você falou da influência, e eu perguntei uma jovem, já um pouco mais madura, você foi? Fui. Ela contou. Ela saiu no meio, estava horrível do ponto de vista do som, da imagem. Ela terminou assim. Mas eu fui, né? Ou seja, na verdade, ela foi não porque amasse a cantora Intela, mas porque todo mundo vai, eu também vou. Então as pessoas vão no restaurante em que todo mundo vai, na igreja em que todo mundo vai. Ou seja, nós somos muito influenciáveis. Como é que a gente lida com essa questão? Porque não temos como não ser influenciáveis ou influenciados. Como é que a gente lida com essa questão e como é que a gente influencia em lugar de apenas ser influenciado? Influenciados nós somos. Mas será que não podemos, além de ser, ou ao lado de sermos influenciados, também sermos influencers? Também sermos influenciadores? Isso, e como fazer isso? Eu me lembro uma matéria muito tempo atrás que eu assisti no jornal falando sobre um especialista americano nessa questão de identificar notas falsas, né? E perguntaram para ele, mas você conhece todas as notas falsas, né, do dólar? Porque cada dia surge o mundo inteiro uma nota de dólar diferente. Como você sabe que é falso ou não? E a resposta que ele deu para mim foi algo tremendo, que ele falou o seguinte: eu não sei, nem vou conseguir saber porque são tantas notas falsas, mas cada dia mais eu estudo a nota verdadeira, eu conheço a nota verdadeira, eu preciso ser a pessoa que mais vai conhecer a nota verdadeira. Então, o que não for da nota de dólar verdadeiro é falso. Então, eu conheço cada centímetro da nota verdadeira. Então, eu acredito que nós precisamos conhecer muito a palavra de Deus, e cada vez mais a palavra de Deus, e o que tiver fora da palavra de Deus é falso. Ou seja, se nós não nos parecermos com Cristo,
Somos falsos, né? Até vamos influenciar, mas que Forma influência negativa. estamos exercendo? Você falou de Pedro, né? Não é muito doloroso a gente, como cristã, se assemelhado a pessoas que não têm fé, que o nosso comportamento não é o comportamento de quem busca ser semelhante a Cristo. Penso que esse é, de fato, nosso maior desafio. Não é aquela frase que nós todos citamos, de um grupo de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerão as nossas vidas. Uma dificuldade, uma preocupação que eu tenho, né, Charles Samir, justamente essa palavra que o Jonas utilizou, da questão do fermento, porque esse fermento, ele tem até ele até citou, né, tem um caso que é citado na Bíblia que é positivo, né, que pode crescer na questão, mas na maioria das vezes ele é utilizado negativamente. E é que às vezes nós não conseguimos identificar esse fermento, porque ele vem meio mascarado, né? Ele vem mascarado. A sociedade tem mascarado esse fermento de tal forma que você vai achando, não, isso pode, né? Isso não tem nenhum problema. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo. Então, eu acho que hoje a gente precisa estar bem atento aí a essa tua analogia, né, das notas ali. A gente precisa estar sabendo conhecer exatamente o que é correto para quando surgir algo que, mesmo com aparência de correto, você não, isso não serve para mim. Essa é uma questão também, e uma questão da coerência. Coerência. Eu, por exemplo, sou radical em relação ao uso de bebida alcoólica. E a minha razão não é teológica. Jesus bebia vinho. A minha razão é de ordem sociológica e operacional. Os malefícios que o álcool provoca. Mas o discurso é o seguinte, não, eu sei beber, eu sei o meu limite. Mentira, basta ver as estatísticas de acidentes automobilísticos. O último caso recentemente mencionado, em que o dono de um veículo de luxo assassinou um motorista de aplicativo, ele nem sabe o que ele fez. Ele, digamos assim, ele nem como pedir desculpas, ele não sabe o que ele fez, ele estava todo poder de álcool. Não estava, não bebi, não sei o que, aquela discussão. Mas é evidente que você viu as cenas daquele momento, ele estava alterado, ele não estava na sua consciência. Então eu sou radical, eu fui num almoço com pessoas amigas muito próximas, e elas pediram vinho. Beberam, não tenho nenhum problema pessoal com isso, mas eu tenho que ser coerente. Então, eu nem tive de beber, não faz parte da minha vida e não me fez nenhuma falta. Mas eu vou ficar bem com os meus amigos, então eu bebo. Quando eu faço isso, eu traio a mim mesmo. Eu não posso fazer uma coisa que vai agradar os outros, e se eu fizer isso, eu deixo de ser o que eu sou. E se eu deixo de ser o que eu sou, eu não sou um pequeno Cristo, eu não sou cristão. Eu não me pareço com Cristo, eu pareço com a multidão. E para onde vai a multidão? É o abismo. Mas é muito difícil as pessoas não irem na onda. Nossa sociedade toda está voltada para o parecer. Pessoas que não precisam, pessoas lindas, homens ou mulheres, narizes perfeitos, lábios bem torneados, morrem na mesma cirurgia, claro que é um acidente, porque foram embelezar o que já era perfeito, né? Como se aquilo fizesse diferença. Uma pessoa tem alguns centímetros a menos ou a mais no nariz. Quem disse que o centímetro X é o bonito? Uns vendem isso como a roupa rasgada, como tatuagem. Eu faço, no meu caso, né? Porque todo mundo faz. Mas por que todo mundo faz? E tem uma indústria da influência que vão vender esses produtos e as pessoas acham que são livres, embarcam e estão enriquecendo quem bolou a ideia. E é interessante que muitas vezes o discurso é para ser diferente. Né? Então,
eu vou fazer isso, aquilo, ou usar essa roupa, ou fazer uma tatuagem, outra, porque eu quero ser diferente, mas acaba sendo todo mundo igual, né? E essa influência, e cada vez eu vejo que nós precisamos olhar mais para o Senhor Jesus. É isso aí. Eu estava lendo esses dias, ontem mesmo, Spurgeon, ele falando para pastores, para líderes, mas cabe para todos, que o nosso alvo, em precisa almejar ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo, o caráter de Jesus, as palavras de Jesus, como Jesus andava, como Jesus se comportava, essa questão de o dia inteiro buscarmos estar com Jesus, olhar para Jesus, nos espelharmos em Jesus, ele chama muita atenção. E eu vejo que cada vez mais muitos crentes querem se espelhar em tantas outras coisas e tendo a perfeição em sua frente, tendo, né, nosso precioso Jesus. Por isso, cada vez mais precisamos ser mais parecidos com Jesus Cristo, e esse desejo de ser parecido com Jesus Cristo. Mas a gente tem uma paixão pela novidade, tá? Quando nós temos as Sagradas Escrituras e os Evangelhos, nos traçam um retrato completo de quem é Jesus, né? Toda a sua inteireza, gente como a gente. Mas no culto das 11 eu pedi ao pastor André para dar amanhã fazer uns pequenos grupos. E aí, ele conseguiu? Sim, ele falou, né? Inclusive trouxe aqui algumas imagens dos grupos que já se reúnem aqui na nossa igreja, né? Tanto nas casas, aqui existem grupos que se reúnem aqui no templo. E tem sido uma bênção, né? Já esse crescimento, as pessoas realmente estão se envolvendo nesse modo que acaba dando oportunidade de você se mostrar para os seus vizinhos, né? Dizer que você é crente aqui no seu prédio. E é parte do problema, né? Pois é, a gente espera sempre que seja a solução, não o problema. E aí ele utilizou aquele texto lá da mulher samaritana, daquele encontro com Jesus, e da mulher, Jesus pede água, né? Então foi muito interessante, né? Todo esse desenvolvimento, mostrando o poder de salvação, de transformação que há em Jesus, essa água da vida, né? Que é oferecida a todas as pessoas, sem distinção. A mulher samaritana não era judia, não fazia parte ali do povo, mas a ela também foi oferecida essa água da vida, e essa é a função, né, nossa, e por isso o pequeno grupo acaba sendo esse instrumento para também dar oportunidade para outras pessoas conhecerem e beberem dessa fonte de água da vida. Sem dúvida alguma, é um método, vamos chamar de método, né? Muito valioso, porque nos dá essa oportunidade de identificação como cristãos. Voltamos ao começo de tudo, né? Mas nos coloca desafios também, né? Desafios de uma vida íntegra, desafios da gentileza, né? Não da rudeza das palavras. É um caminho realmente esplêndido, porque você convidar um amigo seu para vir à igreja, é improvável que ele aceite. Mas para ir à sua casa, é provável muito que ele aceite. Então são metodologias que demonstram que nós de fato estamos interessados na pregação do Evangelho, e demonstram que nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. A nossa jornada. E é interessante, dentro dos pequenos grupos, a questão que foi falada aqui do evangelismo, né, do testemunho, e também a comunhão, onde a gente pode estar com os irmãos, a oração comunitária, ali levar os pedidos, estar junto. Eu faço parte do pequeno grupo dos casais, todas as sextas nos reunimos. É algo maravilhoso. As famílias reunidas, é interessante que acaba sendo nossa família também, porque a nossa filhinha já chega, já está no colo de todo mundo, já fica ali, já faz parte, já vai crescendo nesse ambiente de comunhão da leitura e do estudo da palavra de Deus também. Então, nosso convite é que você venha fazer parte de um pequeno grupo. Com certeza, você será muito abençoado, muito abençoada. E nós temos vários aqui em nossa igreja, e várias igrejas do Brasil também têm pequenos grupos. É um lugar muito especial para o crescimento, para o amadurecimento e também para
receber Jesus Cristo, ouvir falar a respeito de Jesus Cristo? Para se informar melhor, fale com o pastor André Lisboa. O telefone dele está aí na tela e você pode conversar com ele, como você pode até começar um pequeno grupo. Né? Como você se capacitada para integrar um pequeno grupo. Penso que essa é uma grande oportunidade que as igrejas em geral, nós também, oferecem para você ser parecido com Jesus. Às 17 horas nós tivemos um tema que eu estou aprendi muito nesse domingo, e o senhor falou especificamente sobre a ordenação feminina, né? Eu acredito que desde que eu me entendo por gente, criança na Igreja Batista, eu nasci na Igreja Batista, nasci no hospital, claro, hospital evangélico, mas fui criado na Igreja Batista. Mas você já começou, já começou aí, mas fui criado na Igreja Batista aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre ouvi as conversas a respeito da ordenação feminina. Pode, não pode, é bíblico, não é bíblico. Pastor Céu, o senhor trouxe um ensinamento muito vasto a esse respeito e que vale a pena ouvir, vale a pena aprender a ler. Mas, pastor Israel, é bíblico ou não é bíblico? Bom, eu ao longo de vários domingos, acho que uns 6 ou 7 domingos, acredito eu, não deu para ser totalmente sequencial, com muita opção, fui lendo todos os textos da Bíblia sobre mulheres. Faltou Pedro, né? Que também é muito interessante. Embora eu não trate de consagração, mas trata de mulheres. E ficou muito evidente que a posição de Jesus, claramente demonstrada nos evangelhos, é de que ele não faz acepção de pessoas. Eu gosto muito da ideia, quando Paulo fala mais adiante, né? Em Cristo não há homem nem mulher, está dizendo, para mim não importa se o meu seguidor é homem ou é mulher. É tudo igual, não tem distinção, né? Não tem valor maior nem valor menor. Então Jesus, ao longo do seu ministério, de suas palavras, ele valoriza as mulheres e coloca as mulheres no mesmo pé de igualdade, e mais do que isso, ele defende as mulheres. Quando, por exemplo, ele fala do divórcio, o propósito, na verdade, dele, fica claro na história bíblica, não é falar sobre divórcio, é falar sobre o tratamento desigual dos homens em relação às mulheres. Eles fazem, aspas, erradamente, as mesmas coisas que as mulheres e não são punidos, mas elas são. Por isso, não, a regra vale para todos. Essa ideia ali, as pessoas perdem muito tempo tratando de divórcio. Ele está falando de igualdade entre homem e mulher. Tanto é que o texto termina assim: onde estão os seus acusadores? Moços foram embora. Esse é o tema, e não o divórcio, propriamente dito, embora ele fale também sobre o divórcio. Isso. Quando nós chegamos aos livros outra parte do Testamento, por exemplo, Atos dos Apóstolos, nós vemos a ativíssima participação das mulheres numa sociedade em que elas eram segregadas. Nas igrejas, elas têm posição de destaque e também posição de liderança. Eu fui demonstrando isso ao longo dos textos bíblicos. Nós temos, no entanto, 2 momentos, quando ele escreve aos Coríntios, primeiro capítulo, 11 sobretudo, em que ele, nas versões tradicionais, dá a entender que as mulheres estão proibidas de pregar. No entanto, fica muito claro, e na poesia da palavra fica muito claro, que ele não estava falando sobre mulheres no ministério. Ele está falando sobre o uso do véu pelas mulheres do ministério. Ele não discute mulheres no ministério, ele discute o véu. Ele diz, olha, a mulher profetessa, a mulher profeta, isto é, a mulher pregadora ou a mulher que ensina, ela deve usar o véu. Então ele está pressupondo que a mulher prega, que a mulher ensina. Para mim isso é bastante claro.
Mas enfim, eu não vou discutir essa questão. Qual é a questão? Do véu. Uma questão cultural. Não vou discutir isso. Né? Ele termina até um pouco irritado, digamos assim. Aí nós encontramos um texto mais forte de Paulo a Timóteo, em que nas versões tradicionais ele diz assim: eu não permito que as mulheres falem ou ensinem na igreja. Eu entendo que Paulo não escreveu Timóteo, e eu não tenho dúvida alguma que ele escreveu, porque o que Paulo fala em Timóteo não está em concordância com o que ele fala no resto das suas cartas, na tradução tradicional. Então eu entendo que a tradução precisa ser aprofundada. E na minha pesquisa, são meses, só nesse versículo de Timóteo, meses mesmo, li inúmeros livros, comentários ou estudos a respeito do assunto exegéticos, dicionários do grego. Eu fiz uma pesquisa bastante ampla. Eu cheguei à conclusão, em temor e tremor, que Paulo está dizendo o seguinte: eu não me incomodo que as mulheres preguem ou ensinem, ou pastoreiem, se fosse um caso, desde que não queiram oprimir os homens, que não façam com esse propósito de oprimir. Porque esse verbo usado no final do versículo é claramente as mulheres que querem se sobressair, querem subjugar, eu uso a palavra subjugar os homens. Então, eu entendo que, biblicamente, nessa percepção que eu trouxe, não há impedimento ao exercício do pastorado feminino. E usei um argumento teológico, que é o seguinte: Deus é soberano. Ele não pode ficar circunscrito à minha teologia. Ele é soberano. E ele chama quem ele quer. Foi esse o ponto que eu procurei desenvolver. Os argumentos são argumentos de ordem prática. A mulher tem que cuidar da casa, do filho doente. Bem, isso era antigamente nessa época. Que o homem também tem que cuidar da casa, do filho doente. Então, se uma mulher tem um marido cooperador, como devem ser os maridos, elas não vão ter limitações desse tipo de consideração para exercer o pastorado. Aí tem uns exemplos, né? Uma mulher pode ser a diretora de um hospital, e nós vamos lá, né? Com certeza. Pode ser primeira-ministra, pode ser ministra da saúde, caso brasileiro, pode ser presidente, isso em vários lugares do mundo, pode ser rainha, Rainha Elizabeth, 50 e tantos anos ali, 52, mas não pode ser pastora. Então, é claro, se houvesse uma injunção, uma clara proibição bíblica, eu não teria dificuldade, mas eu não vejo claramente essa proibição na Bíblia, por isso eu sou a favor, obviamente respeitando todas as perspectivas encontradas, sem nenhuma dificuldade. A minha dificuldade é quando as pessoas têm as suas posições e colocam essas posições na boca de Deus. Aí eu realmente fico com muito receio no meu coração. Mas isso, como eu disse, respeito as posições em contrário, mas eu acredito que nós temos que enfrentar os assuntos como eles devem ser enfrentados. Nós olharmos para a história, nós veremos que a negação do ministério feminino, que não existia na igreja apostólica, na igreja de Atos dos Apóstolos, foi se desenvolvendo por outros tipos de razão no catolicismo romano, que até hoje não aceitaram. Sejam freiras, mas não que sejam padres. Como é que a palavra cabe, né? A própria palavra já é masculina, né? Eu acho que os motivos não são esses legítimos, e mais uma vez temos que ficar com Jesus, que valorizava as mulheres, e não dizer: ó Deus, essa você não pode chamar porque ela é mulher, tá bem? Fique firme aí na teologia, na minha teologia, não na tua, né? Quer dizer, eu acho isso totalmente absurdo. Pois é uma questão. Claro que eu tenho que, com honestidade, dizer aquilo que eu penso e argumentar, e as pessoas vão também contra-argumentar, estamos aí para conversar. Maravilha. E chega o nosso último culto,
19 horas, que ao final o senhor falou que foi até um desabafo. Um desabafo, né? Saiu na mídia um autor aí, um escritor conhecido, durante essas últimas semanas, falando que não existe doença mental. Não existe. É uma invenção da indústria farmacêutica para faturar. E uma invenção ideológica para negar o pecado. O que existe é o pecado. Não tem TDAH, não tem toque, as pessoas que ele usou, e nem tem estresse pós-traumático. Ele falou de outras, ou dessas três, né? Mas que são doenças mentais. Mas há outras, né? Que ele não mencionou. Acho que ele nem usaria esquizofrenia, né? Por exemplo, autismo, ele não mencionou. Ele colocou todos e deu esses 3 exemplos. Então, antes de falar esse assunto, eu penso que, até voltando ao primeiro tema seu, Alcine, nós precisamos de uma teologia saudável. E geralmente nós estamos cercados por teologias não saudáveis. Eu, no culto da seco, a partir de semana que se Deus quiser, eu vou começar falando sobre a confissão positiva. Vou mostrar o que ela é e o que ela está errada. Porque a maioria dos evangélicos brasileiros acredita na confissão positiva. Então, eu quero mostrar isso porque uma teologia errada que não provoca sofrimento, essa é uma teologia. Mas quando a teologia provoca sofrimento, aí nós temos que ser firmes no desmascaramento dela. Então, esse foi o propósito da mensagem. Espero que não tenha causado uma surpresa. Eu só fiquei um pouco incomodado quando você usou a expressão que Jesus teve depressão. No longo da sua fala, você utilizou isso, ali naquele momento da cruz e tal, e eu não consegui assimilar muito bem, sabe? Pensar em Jesus tendo depressão, porque a imagem de depressão é aquela pessoa que não quer mais viver, que está triste, que não quer sair do quarto, e eu não consigo enxergar Jesus assim. Ele passou por aflições, passou por perseguições, ali naquele momento da cruz, realmente foi um momento muito difícil, mas eu não consigo, e aqui não tem nada contra as pessoas que têm depressão. Eu concordo plenamente que Elias ficou depressivo, entrou para a caverna e queria morrer. Eu quero morrer, Senhor, eu quero ficar aqui, ó. Ali é uma depressão, o grande Elias. Mas Jesus... Fui fiel a ti, olha o que eu ganho. Mas Jesus, aí você está exigindo muito da minha fé. Muito bem. A sua fé é em Jesus, né? E estou tranquilo com relação a isso, a fé está firme. Bem, digamos, certas afirmativas, realmente eu não vou aqui defender a minha afirmativa, nos causam dificuldades, né? Mas eu vejo Jesus como 100% unânime. E 100% divino. Já falamos isso inúmeras vezes nas cultas das 5 horas e se falava a vida inteira, nunca vamos compreender isso na plenitude. Estou plenamente de acordo que a Trindade é uma elaboração humana sobre as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas seu relacionamento, ou a mesma essência, ou a existência, colocando as suas palavras aí, é algo difícil de a gente entender. Então, quando Jesus, por exemplo, expulsa os comerciantes desonestos do templo, ele teve raiva. A gente ficou indignado, pode usar uns termos para suavizar, que nós temos dificuldade de admitir a humanidade de Jesus. O texto bíblico diz assim, na versão tradicional, não me lembro agora como está na prosa da palavra, senão eu leio. Diz assim: eu estou triste ou angustiado, algumas versões trazem angustiado ou triste, é a mesma palavra no grego, até a morte. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer, por exemplo, eu estou profundamente angustiado
mas não em intensidade absurda. Porque havia ali também um pouco de decepção. Ore por mim. Quando ele volta, os carinhas estão dormindo. Né? Decepção já causou no Alceu também brotoeja ali, não é verdade? Porque a gente tem dificuldade com Jesus completamente humano, com sentimentos humanos. O modo como Jesus tratava os fariseus era um modo de irritação. Não é possível. Raça de víbora, ele se refere a outras pessoas. A diferença é que Jesus, nas suas manifestações emocionais, ele nunca pecou, mas ele as teve. Então, eu entendo que esse estou angustiado ou triste até a morte foi um episódio que durou algumas horas, deixa eu bem claro a esse respeito, de depressão em Jesus. Mas eu entendo a respeito, e para mim é o seguinte, diferentemente da do seu sentimento, para mim, ao contrário, mostra a total entrega de Jesus em nosso favor e a total identificação com a causa humana. Então, Jesus, às vezes, cura a depressão através de remédios, psicoterapia ou totalmente uma ação miraculosa. Ele é soberano. Mas o mais importante, que eu acho que uma pessoa que tem depressão pode experimentar, que Jesus também se identificou com essa pessoa na depressão, porque ele também experimentou, embora por um pouco de tempo. E aí o autor aos Hebreus disse que ele não ficou nesse estado depressivo, embora momentâneo e curto, porque ele olhou para a alegria. Atrás da tristeza da cruz, tinha a alegria da ressurreição e, sobretudo, a alegria da salvação. Quando uma pessoa em depressão, e ela olha não apenas para o seu estado, mas olha para Jesus e olha para a esperança que há em Jesus, os caminhos estão totalmente liberados para que ela ou conviva com a sua dor ou que ela seja restaurada em sua dor. Mas, de novo, é um esforço, um desabafo, como você lembrou, de ajudarmos as pessoas que sofrem esses ou outros males e não, ao contrário, pressioná-las ainda mais. Eu aproveito esse instante para falar da questão lá da sua terra gaúcha, sua também terra gaúcha, tem muitas terras, né? No sentido de muitos lugares que você habitou, um deles é o Rio Grande do Sul, um estado que você tão profundamente ama, eu só conheço uns 5 vezes, 10 vezes. Uma pessoa, não sei quem gravou um vídeo dizendo o seguinte: a calamidade no Rio Grande do Sul se deve ao fato que o Estado tem o maior índice de feitiçaria no mundo e Deus, então, está castigando o Rio Grande do Sul. Nós temos que ouvir baboseiras como esta. Daí eu sou evangélico, você é evangélico, você é evangélico, você é evangélico, e a pessoa que disse isso também, aspas, é evangélico. Então, todos nós pensamos isso. Nós temos que ser firmes a esse respeito. Eu só perguntaria, o estado do Espírito Santo é um dos estados mais evangélicos do Brasil. Mas também, a cidade de Mimoso do Sul é uma cidade muito evangélica. E também, a tragédia lá destruiu vidas e patrimônios. Então, é preciso que a gente também, em lugar de explicar, e há explicações, umas, outras não, há uma explicação geral, natureza climática, mas não há uma explicação pessoal. Por que a sua casa foi derrubada, a outra não foi? Não há explicação para isso. Essa explicação nós não temos. O que nós temos que fazer? Eu não sei porque sua casa foi levada, mas eu me solidarizo com você. O que eu posso ajudar-nos? Então, nós estamos empenhados nisso aqui em nossa igreja e nós vamos ajudar também no socorro e depois na reconstrução. Nós estamos fazendo uma parceria com as igrejas batistas do Rio Grande do Sul, pastor Egon Greenberg,
que é o líder lá da convenção, o ator executivo, e ver como nós podemos ajudar. Vamos ajudar e vamos continuar. Porque, como vocês sabem, daqui a pouco ninguém mais fala Rio Grande do Sul. Tem outra tragédia, diz logo com aquela, esquece, mas as pessoas estão ali sem casa e vamos ajudar. Claro que nossa força é pouca, mas todo mundo se juntando, podemos fazer muito para ajudar ali aquelas famílias no Rio Grande do Sul. Primeiro, falando a respeito dessa fala, né? Desse influencer aí que se diz evangélico, é muito triste, mas faz a gente ver que existem teologias que matam, teologias ruins, e a gente precisa cada vez mais procurar uma teologia saudável, realmente, que está na palavra de Deus. Me fez lembrar meu avô gaúcho, de Esteio, que ele falava o seguinte: tem gente que fala só porque tem boca, né? Infelizmente, num momento tão difícil lá no Rio Grande do Sul, tenho falado com meus familiares e meu tio, com quase 80 anos de idade, falou que nunca viu o estado do Rio Grande do Sul daquela forma, embaixo d'água, né? Ele nunca viu, e muito triste vendo o estado assim. Realmente, como cristãos, o que nós precisamos agora é dar as mãos para os nossos irmãos gaúchos, né? Como brasileiros, e o povo do Rio Grande do Sul, dar as mãos nesse momento tão difícil, o que a gente puder ajudar, como a gente puder ajudar. Aquele povo que, para mim, é querido, porque eu fui criado lá, tem parentes lá, meu pai e toda parte da família do meu pai são de lá, passei bastante tempo lá no Rio Grande do Sul. É muito triste ver naquela situação. E um povo que precisa, principal, do Senhor Jesus Cristo. Muitos já são convertidos, já conhecem Jesus Cristo, e muitos precisam do Senhor Jesus Cristo. E eles que amam Jesus Cristo, alguns perderam as suas famílias e seus parentes. Muitos que e outros que não são, que perderam. E o sol e a chuva veio para todos. A enchente veio para todos. Então, de orarmos, em vez de falar palavras assim que podem machucar, eu nem sei quem foi a pessoa que falou isso, mas, por favor, fale palavras de amor, fale palavras que abençoam, busque abençoar. Então, não fale nada. Então, mas ajude, né? Mas ajude as pessoas que tanto precisam. É muito triste ver ali pessoas, famílias. Eu vi algumas casas lá, ainda tem muitas casas de madeiras, e casas que, umas até quase centenárias ali, que passam de uma geração para outra, construída com muito zelo, ali sendo levada pelo rio, né? Então, ore pelo povo gaúcho, ajude como você puder ajudar, e se for para falar, fale palavras que abençoem, fale palavras de amor, fale palavras de esperança, porque Jesus Cristo falava palavras de esperanças. Chegando então ao fim do nossa resenha teológica, o meu desejo para você é que a graça de Deus esteja com você, que o Senhor Jesus Cristo venha reinar e governar a sua vida, e que a gente venha ter o desejo de cada dia sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Que as pessoas venham olhar para nós e ali vai um pequeno Cristo, ali vai um discípulo de Jesus Cristo, dos seus lábios ali, daqueles lábios saem palavras que abençoam, palavras de Jesus, porque a palavra de Jesus nos abençoa até hoje, a palavra de Jesus nos traz esperança até hoje, e Jesus nos traz salvação. E esse é o nosso desejo, ter uma semana repleta da graça e da bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.